Então, vamos conversar sobre o segundo princípio hermético, o princípio da correspondência. Quem ainda não viu o primeiro princípio, né, o princípio do mentalismo, é bom que dê uma olhadinha lá nos vídeos que estão no canal. Tem parte 1, parte 2, né, do princípio do mentalismo, porque é de suma importância para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor, tanto esse princípio de agora, esse segundo princípio, o da correspondência, como os outros, né, que ainda conversaremos a respeito, porque o princípio do mentalismo, ele vai, digamos, basear todos os outros, tá? Compreendendo o princípio do mentalismo, vai ficar de melhor compreensão os demais princípios, tá certo? Então, quem ainda não viu, é importante que dê uma olhadinha lá e depois volta aqui, tá certo? Então vamos lá. O segundo princípio hermético, o princípio da correspondência. Qual o axioma deste princípio? Diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. De acordo com esta lei, nesta primeira parte do axioma, o que está em cima é como o que está embaixo, e da mesma forma, o que está embaixo é como o que está em cima. Ao estudarmos e observarmos o microcosmo, isto é, o mundo micro, podemos compreender o macrocosmo, o universo macro, porque há uma correspondência entre eles, há uma ligação entre eles, tá certo? Um exemplo desse princípio da correspondência podemos encontrar na religião, quando diz assim, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nesta afirmação, nós podemos ver, como disse, o princípio da correspondência. Isto é, que nós correspondemos ao todo. Nós somos, então, parte do todo. E se é uma correspondência, e voltando ao princípio do mentalismo, temos, numa escala similar, os atributos divinos. Veja bem, não idênticos. Quando fala correspondência, fala de uma similaridade, tá? E não que são idênticos. Então, nós somos parte do todo, reflexo do todo, fractais do todo, uma correspondência do todo, tá bom? A outra parte do Evangelho que nós podemos perceber esse princípio da correspondência foi quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, na parte que diz assim: que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Isso quer dizer que a criação divina reflita aqui na terra, se sobrepondo às nossas próprias criações mentais. Daí se dizer que seja feita a sua vontade, ocultamente, acho que dá para falar assim, ocultamente dizendo, e não a nossa. Isso porque, por não termos a compreensão expandida da nossa existência, de quem nós somos. E então buscamos tão somente satisfazer aos desejos do nosso ego, né? As suas ilusórias necessidades. Tudo aquilo que nós acreditamos que sabemos que é o melhor para nós. Pois bem, na filosofia também podemos encontrar referência a este princípio da correspondência, e já falamos tantas vezes nessa mensagem, tantas vezes, mas quanto mais falamos, mais vemos o quanto ela é significativa para compreendermos assim um tantão de coisas. Foi quando o filósofo Sócrates se utilizava da máxima escrita no portal de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Isso quer dizer o quê? Que nós somos um com o todo e com os deuses. Por quê? Porque o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. E então tudo faz parte de uma coisa só. Tudo acontece simultaneamente.
Indo mais adiante, na segunda parte do axioma que diz o que está dentro é como o que está fora e de igual forma o que está fora é como o que está dentro, significa que o mundo à nossa volta é correspondente, é similar ao nosso mundo interno. Nós vimos lá no princípio do mentalismo que o universo é mental, que o todo é mental. Pois bem, por este princípio da correspondência, nós somos mentais, porque o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. E nós somos parte do todo, portanto, mentais também. Aí vamos lá. E o que esta parte do axioma quer dizer? Ela explica que todas as nossas experiências são reflexos do nosso mundo interno, seja em qualquer situação e em qualquer circunstância. O bojo da experiência, ou melhor, o teor, né, da experiência, daquela experiência, representa o nosso mundo interno. Isso nos lembra quem? Nos lembra também o Evangelho, quando Jesus disse: Não julgueis, pois que com a mesma medida que julgares, serás julgado. Vejamos que ele disse com a mesma medida. Isso porque o que está dentro é como o que está fora, e o que está fora é como o que está dentro. Tudo o que enxergamos fora de nós, de belo ou feio, de bom ou ruim, de fácil ou difícil, representa nossos conteúdos internos. Da mesma forma, acontece quando somos julgados por alguém. A pessoa está enxergando em nós o seu próprio reflexo. E nós, né? Como é que seremos julgados? Quando Jesus disse que não julgássemos as pessoas, porque com a mesma medida nós seríamos julgados. E como nós seremos julgados? Pela nossa própria consciência. Quando, ao nos descobrirmos, percebermos que tudo aquilo que acusávamos existe dentro de nós. E também pelas próprias experiências que vivenciaremos. Como somos mentais, e vimos lá no princípio do mentalismo, né? E falamos há pouco de novo, que somos nós que criamos a nossa realidade pelo que sentimos, pensamos, e então também pelo que fazemos, nos depararemos com experiências correspondentes a estes nossos conteúdos. É como se essas experiências fossem, digamos assim, o cumprimento da nossa própria sentença. Daí, meus queridos, o conceito então de karma, que não significa que estamos ou estaremos pagando uma dívida, mas vivenciando nossa própria realidade interna, até que a transformemos por meio da compreensão, por meio do despertar da consciência, da expansão da consciência, tá certo? Indo mais adiante um pouquinho, também podemos encontrar o princípio da correspondência na ciência. Falamos, né, na filosofia, na religião, e olha a ciência. O princípio da correspondência, ele sempre foi utilizado como meio de observação em várias áreas da ciência. Na física, por exemplo, se observa que o microcosmo corresponde ao macrocosmo, ou seja, que o nosso mundo visível é uma pequena representação de algo muito maior, do universo maior, ou seja, do macrocosmo. Houve um físico, Ernest Rutherford, se eu pronunciei certo, esse é o nome dele, Ernest Rutherford, que descobriu que os átomos possuem uma grande parte vazia. Veja que interessante. Nesse espaço vazio
ficam os elétrons. E esse espaço foi chamado por ele de eletrosfera. E não fica somente aí, olha o que aconteceu. Essa descoberta deste físico, Ernest Rutherford, e eu arrisco a pronunciar de novo mesmo, a pronúncia saindo incorreta, levou à observação de que este espaço vazio onde ficam os elétrons, chamado por ele de eletrosfera, é parecido com o sistema solar, em que o núcleo do átomo seria o Sol. E os planetas que giram ao redor do Sol seriam os elétrons na eletrosfera. Não é interessante isso? Aí, depois dele, veio a teoria do físico Niels Bohr, em 1913, chamada de a teoria de Bohr, que diz que os elétrons são distribuídos em camadas ao redor de um núcleo e que é semelhante à órbita de um planeta. E diz que os elétrons movem-se em sentidos circulares, iguais aos planetas, não é isso? De fato, não se assemelha à órbita dos planetas em torno do Sol? E é bastante interessante isso, né? E então, o que é que nós podemos entender disso, compreender disso? Que nós somos um mini universo. Que tudo que existe aqui no microcosmo é semelhante ao macrocosmo. Eis aí o princípio da correspondência, que há esse reflexo, que há essa similaridade entre ambos, que há esta ligação entre ambos, tá certo? Um outro exemplo que também se percebe na ciência biológica, que o curso dos rios e das correntezas são comparados, gente, à nossa corrente sanguínea. E se a gente for ver imagens, pode procurar na internet imagens disso, e nós veremos o quanto realmente se assemelha, certo? Em suma, nós e tudo o que existe somos uma coisa só. E eis aí a ciência mostrando isso. E então, se a gente se interessa, de buscar o conhecimento, de estudar um pouquinho, de ir mais a fundo um pouquinho, sai daquele rasinho de um espiritual raso, tá? Não banalizando o termo espiritual, não é isso. Mas sai daquele espiritual raso de apenas uma crença, tá? Para algo raciocinado, de que há um entendimento espiritual e já há um entendimento científico a respeito, tá certo? Agora vamos entender uma coisa. O que fazemos com este princípio da correspondência na prática? Como identificamos e aplicamos em nossa vida para que transformemos a nossa realidade e tenhamos uma vida harmoniosa? E veja bem, quando se fala em uma vida harmoniosa, por este princípio da correspondência, é que esteja em harmonia com o macrocosmo, ou seja, que a nossa vida esteja em harmonia com o universo. Até poderíamos falar, como se fala comumente, entrar no fluxo universal, uma vez que o universo, gente, obedece a leis imutáveis, e que são essas leis que garantem toda a estrutura universal. Daí tudo funcionar em perfeita ordem. Essa perfeita ordem é chamada de harmonia, harmonia universal. Pois bem, quando falamos sobre o princípio do mentalismo, vimos que, para Hermes Trismegisto, a realidade é criada em 3 níveis, não foi isso? O espiritual, o mental e o físico. Acontece que ele também disse que estes níveis
se subdividem em mais 7 subníveis. Ou seja, o espiritual se subdivide em 7 subníveis, o mental também e o físico também. Veja bem. Então, nesse princípio da correspondência, se entende que estes planos e seus subníveis coexistem simultaneamente. Um é reflexo do outro, certo? Eles acontecem, então, ao mesmo tempo. Isso quer dizer que quando criamos uma realidade, esta realidade está sendo criada em todos estes níveis simultaneamente. Agora veja que interessante. Há uma frase atribuída a Mahatma Gandhi que diz assim: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Olha que interessante, porque veja bem, vamos tentar explicar. Só se cria uma realidade harmoniosa aqui no físico quando estamos em harmonia íntima, certo? Essa harmonia íntima é harmonia, então, com o quê? Com o universo. Como todas essas dimensões estão em nós, nós somos então o espiritual, o mental e o físico. Isso significa o quê? Que o que eu sinto, o que penso e o que faço devem corresponder simultaneamente um ao outro. Do contrário, nós vivemos em desencontro, em desarmonia. E aí, como a gente tinha falado lá atrás, né? Não estamos no fluxo universal. E daí, muitas dessas sensações que sentimos, né? De incompletude, de vazio, de angústia, ansiedade, processos depressivos, todas essas coisinhas que experimentamos, né? No nosso íntimo. Mesmo isso, gente, mesmo quando em certa área da nossa vida está aparentemente bem. Vocês já repararam isso? Às vezes, em determinado aspecto da sua vida, em certa área da sua vida, está tudo legal, tudo indo bem, mas mesmo assim, se fica aquela sensação de uma angústia, de um vazio, de uma incompletude. Esse sentimento nada mais é do que uma desarmonia íntima. Alguma coisa não está combinando com a outra, alguma coisa não está refletindo na outra. E então está havendo um desencontro. Esse desencontro é o que causa essas sensações, certo? Então, como diz este princípio da correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está dentro é como o que está fora, tudo o que vivemos, então, é correspondente a essa nossa harmonia íntima ou desarmonia íntima, certo? Veja que não adianta ficarmos trabalhando apenas com pensamentos positivos, né? Como muito se tem feito hoje em dia, a gente vê centenas de pessoas falando nesse sentido. De trabalhar o pensamento positivo, tem o pensamento positivo, que tudo vai dar certo, isso e aquilo. Gente, isso é imaturo e é vazio. É preciso conhecermos os nossos sentimentos, transformá-los para então mudarmos os nossos pensamentos. Consequentemente, mudaremos as nossas atitudes. Então, não adianta ficar pensando positivo se a gente não transformou o que a gente sente e se a gente não mudou as nossas atitudes, continuamos agindo da mesma forma. E então, atitudes iguais, né? Resultados idênticos, não é assim que se diz? E então, meus queridos, como aplicar na prática este princípio da correspondência em nossas vidas e vivermos em paz, vivermos bem e felizes? E entendamos uma coisa, que quando falamos de vivermos felizes,
não significa que, não significa uma satisfação de todas as nossas vontades, porque aí entra aquela coisinha que nós falamos do ego, tá certo? Mas estamos falando de um viver bem num estado íntimo de paz, de completude, de conexão com o universo, né? É termos esta consciência de que só há um verdadeiro bem-estar, né? Essa harmonia íntima, quando estamos em harmonia com o universo. Há uma ressonância entre o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos. Essa ressonância é então a correspondência de realidades entre o espiritual, o mental e o físico, e cada um deles com seus subníveis. E então serão realidades que experimentaremos, realidades que vivenciaremos, colocando este princípio da correspondência na prática, transformando o que sentimos e então mudando o nosso padrão mental e então mudando as nossas atitudes. Porque, como diz o axioma do princípio da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora.